Batismo, Sombras e Substância. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Controvérsia e unidade. O batismo é um assunto controverso. Alguns batizam por imersão e outros por aspersão. Alguns batizam crianças, enquanto outros batizam apenas adultos ou pelo menos crianças mais velhas que tenham chegado a uma fé definitiva. Alguns batizam em nome de Jesus e outros em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu propósito ao escrever este artigo não é causar mais divisão, mas sim unir. É claro que não se pode esperar unir todos os que se dizem cristãos. Aqueles que andam na carne jamais serão unidos. Mesmo aqueles que têm doutrinas idênticas jamais conhecerão a verdadeira unidade a menos que aprendam a andar no Espírito. Unidade doutrinária é uma unidade da mente. Não é a unidade do Espírito. Pessoas podem ter doutrinas idênticas e, ainda assim, estar cheias de discussões e divergências. A unidade espiritual é diferente. Pessoas que andam no Espírito automaticamente têm unidade umas com as outras, mesmo que suas doutrinas e ideias sejam diferentes. Quando ouvem a verdade, respondem a ela. Isso lhes traz uma unidade crescente, pois não apenas seus espíritos, mas também suas mentes se tornam um. Assim, tudo o que é dito ou escrito sob a inspiração e a liderança do Espírito Santo cria uma unidade crescente entre os verdadeiros santos de Deus. Escrevo então, buscando a orientação do Espírito Santo, para aqueles que querem andar no Espírito, na esperança e confiança de que Ele os abençoará e aumentará sua unidade. Batismo. Em Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6, Paulo diz aos seus leitores que há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Apesar disso, no passado, eu, como muitos outros, costumava dizer que havia 2 ou mais batismos. Depois de crer em Jesus, você precisa ser batizado nas águas e, em seguida, no Espírito Santo, dizíamos. Nas Escrituras, isso parecia bastante claro. 2 batismos aparentemente separados eram descritos claramente nas Escrituras, e era fácil e agradável para as pessoas entenderem. Nossos pensamentos sobre o batismo nas águas centraram-se em Romanos, capítulo 6. Batismo significa sepultar o velho homem, dissemos. É por isso que você desce a água. Você é sepultado com Jesus Cristo e sai da água assim como ele saiu do túmulo para a vida ressurreta. O que Paulo quis dizer, então, quando afirmou que havia um só batismo? A resposta é que o batismo com água e o batismo com o Espírito não são 2 batismos, mas um só. O batismo com água é a sombra, e o batismo com o Espírito é a substância ou realidade. Uma árvore e sua sombra não são 2 árvores separadas. Da mesma forma, o batismo espiritual e sua sombra, o batismo com água, não são 2 batismos separados. Um é apenas a sombra do outro. Quantos templos existem na Bíblia? À primeira vista, pode-se responder que são 2 ou 3. Salomão construiu um que foi demolido pelos babilônios. Esdras iniciou a reconstrução, que foi concluída mais tarde por Herodes. Ezequiel previu outro que tem intrigado os estudiosos da Bíblia. Na realidade, porém, acredito que haja apenas um templo, ou pelo menos apenas um que importa. Tu és o templo do Deus vivo, escreveu Paulo. Todos os outros templos eram apenas sombras. Quantos cordeiros existem na Bíblia? Você sem dúvida encontrará muitas referências a cordeiros ao folhear as páginas do Antigo Testamento. Há apenas um cordeiro que tem algum significado ou importância real. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sempre houve apenas um cordeiro. Todos os outros cordeiros são apenas prenúncios dele. Você pode encontrar muitas fotografias ou imagens de uma pessoa tiradas em diferentes épocas, lugares e ângulos, mas nunca mais de uma pessoa. Portanto, nas Escrituras, há muitos tipos, imagens e sombras, mas há uma substância.
Os tipos, imagens e sombras são necessários e benéficos para aqueles que não têm ou ainda não conhecem a realidade. Para citar as palavras de Paulo, referindo-se às Escrituras Sagradas, eles são capazes de tornar as pessoas sábias para a salvação. São menos importantes para aqueles que vivenciam e possuem a realidade. Origens do batismo. Onde o batismo começou, a maioria das pessoas pensa imediatamente em João Batista. Ele inventou a cerimônia ou a adaptou de costumes da época. Ou começou em algum lugar do Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados em hebraico de Torá ou Lei. Essa lei era completa e nunca recebeu acréscimos ao restante do Antigo Testamento. De fato, Moisés disse aos israelitas: Não acrescenteis nada ao que vos ordeno, nem subtraí nada dele, mas guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos dou. DT 4:2. Muitos outros escritos inspirados foram acrescentados posteriormente ao cânone das escrituras hebraicas, mas não foram acréscimos à lei. Eram escritos de outros tipos, como história, profecia ou poesia. Deus deu a lei completa por meio de Moisés. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido entre Roboão e Jeroboão. Roboão ficou com a parte sul, que continha Jerusalém, e Jeroboão com a parte norte. A lei ordenava que os israelitas subissem a Jerusalém 3 vezes por ano para celebrar as festas do Senhor. Isso não agradou a Jeroboão, que, portanto, ordenou novos sacerdotes, novos lugares santos e uma nova festa a ser celebrada no 15º dia do 8º mês, ver 1 Reis 12:32. A partir de então, ao longo da história do Reino do Norte, Jeroboão, filho de Nebate, é mencionado como o rei que induziu Israel ao pecado. Ele havia acrescentado algo à lei de Moisés. O próprio Jesus não veio trazer novas leis. Suas próprias palavras, bem conhecidas, foram: Eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5:17 da manhã. Ele veio para trazer substância e realidade ao que até então era apenas sombra. Diante desse cenário, seria possível que João assumisse a responsabilidade de introduzir um ritual totalmente novo chamado batismo. Podemos dizer que não se tratava de um ritual novo pela reação dos fariseus. A pergunta que lhe fizeram foi: Por que, então, batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João 1:25 da manhã. Eles aceitavam o batismo como válido, mas questionavam o direito de João de realizá-lo. Se adotarmos a visão tradicional, batista, de que a palavra batismo sempre e somente significa imersão, então não há nada em nenhuma lei ou ritual do Antigo Testamento que corresponda a ela. Se a palavra batismo tem o sentido de derramar ou aspergir, então é uma palavra que ocorre repetidamente nas escrituras hebraicas. Acredito que batismo pode significar derramar ou aspergir, como veremos em breve. Acredito que a palavra unção tenha um significado semelhante, e o Novo Testamento certamente fala de unção com o Espírito, bem como de batismo com o Espírito. Encontramos forte confirmação de que o batismo no Novo Testamento se relaciona com as aspersões no Antigo Testamento quando nos voltamos para a carta aos Hebreus. A palavra batismo ocorre 2 vezes. Uma delas está em HB 6:1, a doutrina dos batismos. A outra está em HB 9:10 da manhã, que fala de vários batismos. Em ambos os casos, a palavra grega é batismos, batismos. Imersões simplesmente não existiam nos rituais do Antigo Testamento, mas havia muitas aspersões e derramamentos, como veremos. Significado da palavra batismo. Devemos agora considerar o significado das palavras gregas batizo, batizar, e batisma, batismo. Muitas pessoas, e dicionários, afirmam que as palavras significam simplesmente imergir e imersão em toda a literatura grega, bem como em toda a Bíblia. Essa visão é transmitida de pessoa para pessoa como uma declaração de fato indiscutível. Muito poucos,
Mesmo aqueles que sabem ler grego, têm conhecimento suficiente da literatura grega para levantar qualquer tipo de objeção. No entanto, o escritor R.W. Dale, em seu livro Batismo Clássico, demonstrou conclusivamente que isso não é verdade. Ele oferece muitas citações da literatura grega para mostrar que, embora a palavra possa significar imergir, ela não se limita de forma alguma a esse significado. Também pode significar derramar e aspergir, e possui vários outros significados. Dale define o significado da palavra batismo nas seguintes palavras: tudo o que é capaz de mudar completamente o caráter, estado ou condição de qualquer objeto, é capaz de batizar esse objeto, e por meio dessa mudança de caráter, estado ou condição, de fato, o batiza. Mais importante do que o uso na literatura grega é, sem dúvida, o uso das palavras batizo e batisma na própria Bíblia. Essas palavras são obviamente usadas em conexão tanto com o batismo nas águas quanto com o batismo com o Espírito. Agora veremos as passagens do Novo Testamento que dão algumas pistas sobre como o batismo nas águas era realizado. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. João 3:23 da manhã. Se aceitarmos a tradução padrão deste versículo, certamente parece favorecer a imersão. O grego original é poliodata, que por sua vez é uma tradução da expressão hebraica comum ma'in rabim. Ambas significam literalmente muitas águas. Ambas são traduzidas de diversas maneiras, como águas profundas, águas abundantes, águas impetuosas e águas poderosas, na NVI. No entanto, o nome do lugar, Enon, significa fontes. Vem da palavra hebraica in ou en, que ocorre em nomes de lugares como Engede, onde há fontes. Uma tradução adequada seria, portanto, muitas fontes. Se João quisesse bastante água para a imersão, teria permanecido no Rio Jordão, onde estava antes. Se quisesse água pura para derramar ou aspergir, como exigido pela lei, as fontes de Enon seriam muito melhores do que o Jordão, que, segundo entendo, é lamacento. Este versículo, portanto, quando corretamente traduzido e compreendido, favorece a aspersão ou o derramamento em vez da imersão. Pode alguém proibir a água, para que estes não sejam batizados? Atos 10:47 da manhã. Este versículo sugere fortemente que a água era levada àqueles que eram batizados, em vez de aqueles que estavam sendo batizados serem levados à água. Isso, mais uma vez, claramente favorece a aspersão ou o derramamento em vez da imersão. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou, Atos 8:38 da manhã. Este versículo é frequentemente citado em favor do batismo por imersão. Para qualquer um dos métodos de batismo, era obviamente necessário descer à água. O batizador ficava de pé na água para derramar água sobre o batizado. Além disso, se este versículo implica que o eunuco foi imerso, também deve implicar que Filipe também foi imerso, pois ambos desceram à água. Atos 8:26 da manhã também afirma claramente que eles estavam no deserto. Desertos não são bons lugares para o batismo por imersão. Aliás, poucos lugares, tanto hoje quanto naquela época, são adequados para a imersão. A maioria é muito fria, muito seca ou muito distante da água. A terra de Israel certamente não é exceção. A aspersão ou a imersão, por outro lado, podem ser facilmente feitas em qualquer lugar. Aqueles que aceitaram sua mensagem foram batizados, e cerca de 3.000 foram acrescentados ao seu número naquele dia, Atos 2:41 da manhã. Parece improvável que houvesse instalações em Jerusalém disponíveis aos apóstolos para batizar 3.000 pessoas em um único dia. Ou elas foram aspergidas com água, ou possivelmente este versículo se refere ao batismo com o Espírito Santo. Mas falaremos mais sobre isso depois. Devemos agora nos voltar para o batismo com o Espírito Santo.
Muitas escrituras indicam que o Espírito Santo foi derramado do alto. Nada jamais sugere que eles foram mergulhados no Espírito Santo. As seguintes citações do livro de Atos estão entre muitas que ilustram isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, 1:8. Derramarei o meu Espírito sobre todos os homens, 2:17 da manhã. Porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, 8:16 da manhã. O dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios, 10:45 da manhã. O Espírito Santo desceu sobre eles como desceu sobre nós no princípio, 11:15 da manhã. Nenhuma escritura indica algo que se assemelhe a ser mergulhado ou imerso no Espírito Santo. Todas implicam que o Espírito veio do alto. Já vimos que o batismo com o Espírito e o batismo com água são a mesma coisa. O batismo no Espírito é, sem dúvida, um derramamento do alto. Portanto, esperaríamos que a palavra batismo tivesse o mesmo significado quando o meio é água. Significado de em ou com. Algumas pessoas acreditam e praticam o batismo por imersão em água, outras acreditam no batismo por aspersão ou derramamento de água. A maioria das Bíblias traduz Mateus 3:11 da manhã como, eu te batizo com água. Isso favorece o batismo por derramamento de água. Algumas Bíblias traduzem como, eu te batizo com água. Isso soa mais como imersão. Qual está certo? Primeiro fui batizado em água, depois, fui batizado no Espírito Santo. Tais declarações são comumente feitas, e poucas pessoas carismáticas ou pentecostais notariam algo controverso nelas. O Novo Testamento fala de batismo em ou batismo com quando se refere ao batismo do Espírito Santo. Resposta. Algumas traduções colocam com e outras em. De fato, a palavra grega em, é a palavra padrão para em, mas também pode significar com. Por exemplo, em Apocalipse 1:10 da tarde, lemos sobre pessoas que são mortas à espada. A palavra grega aqui também é em. Batismo em água soa mais como imersão. Batismo com água soa mais como aspersão. Então, qual está certo? Portanto, tanto em quanto o if são traduções igualmente legítimas. O tradutor deve decidir qual é a correta com base no contexto e na comparação com outras escrituras. Como vimos, o Espírito Santo sempre vem do alto, e por isso creio que batizado com o Espírito é a tradução correta. Usar a expressão batizado no Espírito advém de uma compreensão equivocada do batismo e, por sua vez, transmite essa compreensão equivocada a outros. Se o batismo com o Espírito e o batismo com água são um só batismo, então devemos igualmente falar de batismo com água em vez de batismo na água. Em 1:10-2, lemos, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. No entanto, Êxodo registra que os israelitas seguiram a nuvem e atravessaram o mar a pé enxuto. Eles nunca estiveram na nuvem ou no mar. Foram os egípcios que foram batizados por imersão. Sugiro, então, que esta passagem esteja traduzida incorretamente. Deveria ser: todos foram batizados com a nuvem e com o mar em Moisés. Consideraremos o significado desse batismo mais tarde. A aspersão da antiga aliança. Retornaremos agora às origens do batismo. Nosso problema fundamental para compreender o batismo é que nunca sequer reconhecemos essas origens e, portanto, nunca o estudamos em seu contexto. Nosso ponto de partida para isso será Hebreus, capítulo 9. O versículo 10 diz: eles, os sacrifícios do Antigo Testamento, são apenas uma questão de comida e bebida e vários batismos, regulamentos externos aplicáveis até o tempo da nova ordem. Exemplos desses batismos são dados em versículos posteriores do mesmo capítulo. 13. O sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre aqueles que estão cerimonialmente impuros os santificam, de modo que ficam exteriormente limpos. 19.
Quando Moisés proclamou todos os mandamentos da lei a todo o povo, pegou o sangue de bezerros, com água, lã escarlate e ramos de hisopo, e asperge o livro e todo o povo. 21. Da mesma forma, ele asperge com sangue tanto o tabernáculo como tudo o que era usado em suas cerimônias. Esses versículos estabelecem que os batismos mencionados no versículo 10 são as aspersões da lei. São chamados de vários batismos, e podemos distinguir 3 deles. O mais comum era a aspersão com sangue. Havia também aspersões com água e aspersões com óleo. Às vezes, a água era misturada com cinzas. Se estudarmos esses vários batismos do Antigo Testamento, construiremos uma base correta para entender o batismo no Novo. Ao considerarmos as aspersões de sangue, água e óleo, descobriremos que todas elas se interrelacionam. São separadas, mas não totalmente. São como 3 sombras diferentes da mesma árvore, com o sol em posições diferentes. Cada uma oferece uma visão diferente da realidade. Embora existam 3 substâncias, há apenas um batismo. Aspersão de sangue. A aspersão mais importante na lei do Antigo Testamento é a aspersão com sangue. O sacrifício de sangue é um tema central da Bíblia. Começa com a oferta de animais feita por Abel no livro de Gênesis, ou mesmo antes dele, quando Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, e continua até seu clímax no sacrifício único de todos os tempos, Jesus Cristo. Para entender o significado e a importância do sangue, precisamos analisar o estado da raça humana. A humanidade, desde Adão, está em estado de pecado e morte. O pecado causa separação de Deus, e separação de Deus é morte. União com Deus é vida. Deus disse a Adão que, no dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Ele comeu o fruto e foi lançado para fora do jardim, para longe da presença de Deus. União com Deus é vida, separação de Deus é morte. Paulo escreveu aos Romanos: o salário do pecado é a morte, e aos Efésios: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pecado e morte estão inseparavelmente ligados. Em todo pensamento humano e bíblico, sangue é vida. A vida da carne está no sangue. Levítico 5:14 da tarde. Derramar sangue é tirar a vida. O pecador está condenado e culpado diante de Deus. Ele merece morrer. Ele apresenta sua oferta animal para morrer em seu lugar e carregar seu pecado. Deus aceita essa oferta, não pelo que ela é em si mesma. É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O sangue derramado do animal aponta para a vida de Jesus, o Cordeiro de Deus, entregue por nós. Estou perdoado porque Jesus morreu por mim. O pecado que me separava de Deus foi lavado. Nada se interpõe entre ele e eu. Estou unido a ele e vivo. Recebo a vida que está no sangue de Jesus. Aspersão com água. O segundo líquido aspergido é água. A ideia principal associada à água é a purificação. Paulo fala sobre isso em Efésios 5:25 da manhã a 27. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os escritos de Paulo às vezes são mais fáceis de entender se alguém tiver lido alguns dos mesmos livros que ele. Desde a infância, ele estava imerso na lei de Moisés. Quando nos voltamos para a lei, encontramos 3 tipos de pessoas que eram lavadas com água. Primeiramente, qualquer pessoa que tocasse em um cadáver era considerada impura e tinha que ser purificada com água. Detalhes completos são fornecidos em Números 7:11 da noite menos 22. O novo crente se alegra com o perdão e a nova vida, mas também precisa ser purificado do reino da morte. Sua mente ainda pensa e opera em grande parte de acordo com os velhos costumes da carne,
nos quais viveu por tanto tempo. Ele viveu sua vida passada sem Deus, e sua mente desenvolveu padrões de pensamento nos quais Deus não tem lugar. Além disso, ele está cercado por pessoas que vivem e pensam segundo a carne, em cujas mentes não há lugar para Deus. Sua mente precisa ser renovada. Precisa ser lavada com a palavra. Jesus disse aos seus discípulos: "Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes disse." A palavra da vida que ele falou entrou em seus corações e eles foram transformados pela renovação de suas mentes. Em segundo lugar, na lei de Moisés, pessoas com lepra eram consideradas impuras. A lepra bíblica era diferente da lepra moderna. Era basicamente uma doença de pele. A NVI reconhece isso e, às vezes, mas nem sempre, a traduz dessa forma. 3 capítulos de Levítico, 13 a 15, fornecem detalhes sobre o diagnóstico e os rituais de purificação da lepra. Estes incluem a lavagem com água. Jesus instruiu seus discípulos a purificar o leproso. A lepra era uma doença da carne. Podia ser superficial ou mais profunda. Miriam foi acometida de lepra quando ela e Arão queriam igualdade com Moisés. O rei Uzias foi acometido de lepra quando quis usurpar a função dos sacerdotes de queimar incenso no templo, 2 Crônicas 26-19. Cada um tentava, na força da carne, exercer um ministério que Deus não lhes havia dado. Gease, o servo de Eliseu, também foi acometido de lepra quando tentou obter o que não lhe pertencia. Algumas pessoas são servos genuínos de Deus. Deus as chamou e escolheu, e elas exercem seu ministério de acordo com a sua liderança e no poder do seu espírito. Outras veem o poder, a posição e a influência dessas pessoas e as desejam para si. Produzem sua imitação no poder da carne. Essas pessoas, creio eu, têm lepra espiritual. Às vezes, a lepra é superficial e menos prejudicial. Em outras, é mais profunda e altamente contagiosa. O rebanho de Deus é então alimentado por ministérios falsificados que imitam ministérios reais e podem até produzir sinais e maravilhas, mas carecem do verdadeiro poder e da verdade de Deus. Aqui, novamente, precisamos da lavagem da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. HB 4:12 da manhã. A palavra de Deus expõe tudo o que é da carne. A lavagem pela palavra criará uma igreja sem mancha nem ruga. Essas são exatamente as causas da lepra. A terceira categoria de pessoas que eram lavadas com água na lei de Moisés eram os sacerdotes. Os detalhes estão em Êxodo 29. Arão e seus filhos foram levados à tenda do encontro e lavados com água. Aqueles que são chamados para serem sacerdotes devem ter sido lavados. Devem ter se submetido à palavra de Deus. A lavagem com a palavra não serve para remover o pecado. Essa é a função do sangue. A palavra lida com a mente carnal. A palavra de Deus lava a mente, limpando-a do mau cheiro da morte e da doença, e a renova. Muitas pessoas se consideram sacerdotes e reis de Deus, mas não são verdadeiramente lavadas com água nem ungidas com óleo. Tais pessoas exercerão um ministério misto, em parte na carne e talvez também em parte no espírito. O resultado é confusão e Babilônia. Aspersão com óleo. O terceiro líquido a ser aspergido é o óleo. O óleo na Bíblia era o produto da oliveira. Seu principal uso era queimar para produzir luz. O petróleo hoje é o nosso principal combustível fóssil. É a nossa principal fonte de energia. Em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 38, lemos sobre um óleo de unção feito com uma fórmula especial. Seu uso era estritamente reservado para ungir o tabernáculo e seu conteúdo, bem como para ungir os sacerdotes. Esse óleo tinha uma fragrância suave e qualquer coisa ungida com ele era separada para Deus e para o seu serviço. Mais tarde, a ideia da unção com óleo foi estendida aos reis, novamente, pessoas especialmente escolhidas.
A palavra Messias, é claro, significa ungido em hebraico, e Jesus é tanto nosso sumo sacerdote quanto nosso rei. Cristo é a palavra equivalente em grego, significando o ungido. Dois pensamentos se destacam. Primeiro, pela unção com óleo, somos separados ou santificados. Na religião natural, um templo é separado apenas para fins religiosos, ou um dia festivo é separado e não usado para trabalhos normais. Da mesma forma, somos espiritualmente separados para Deus. Não somos apenas pessoas comuns. Deus nos escolheu para si mesmo, e nós pertencemos a Ele. Precisamos aprender a conviver com a diferença. Isso não deve ser confundido com a ordenação a uma igreja ou com a realização de algum tipo de trabalho religioso em tempo integral. Essas pessoas têm apenas uma diferença exterior em relação às pessoas que exercem funções comuns. Devemos ser interiormente separados e consagrados a Deus. Em segundo lugar, este óleo representa uma dotação de poder. Sem esse poder, poderíamos ter recebido vida pelo sangue de Jesus. Poderíamos ter sido purificados pela água da palavra. No entanto, ainda não estamos equipados para servir a Deus. Não podemos ser reis e sacerdotes para Ele. O óleo mantinha as lâmpadas acesas e emitindo sua luz. O homem natural está em trevas sem luz. A unção com óleo nos capacita a brilhar e a transmitir a luz de Deus. Sangue, água e óleo. As três aspersões de sangue, água e óleo podem ser estudadas separadamente, mas creio que são uma só. São como três sombras de uma árvore, cada uma com um formato diferente. Todas apontam para o batismo maior com o Espírito, que é a substância e a realidade. Talvez esta seja a verdade que João está expressando em 1 João 5, 7,8. Porque três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo. Podemos também comparar as palavras de Jesus às de Nicodemos: em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. As palavras de Ezequiel resumem muito do que foi dito. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão purificados. Purificarei vocês de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E porei o meu espírito em vocês e os moverei a seguir os meus decretos e a ter o cuidado de guardar as minhas leis. EZ 36 para 25-27. Na Antiga Aliança, encontramos a palavra aspersão, enquanto na Nova, encontramos com mais frequência a palavra derramamento. Derramamento é uma forma mais intensa de aspersão, assim como, em todos os aspectos, o novo é maior, melhor e maior do que o antigo. Acima ou abaixo. Em seguida, devemos considerar os diferentes simbolismos da água de cima e da água de baixo. O batismo por aspersão é feito com água de cima. O batismo por imersão é feito com água de baixo. Em todas as escrituras e em toda a linguagem e simbolismo, o que está em cima é bom, o que está embaixo é mau. Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1:17 da manhã. Em Apocalipse, capítulo 13, João viu uma besta emergindo do mar, e depois outra emergindo da terra. No princípio, Deus separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão em cima. Gênesis 1:7. A água que desce de cima representa o que vem de Deus. É pura, limpa e vivificante. A água de baixo está quase sempre contaminada e impura. A água do mar é estéril por causa do sal que contém. Outras águas são frequentemente lamacentas e contaminadas com terra, que representa a carne. Simbolicamente falando, não quero ser mergulhado nas águas de baixo, nas águas contaminadas da terra. Quero ser encharcado com a água pura que vem de cima, que desce de Deus. Água ou Espírito.
Batismo e batismo são frequentemente mencionados nos Evangelhos e Atos. Às vezes, a água é mencionada, às vezes o Espírito, e às vezes nenhum dos dois. A mente natural acrescenta a palavra água sempre que vê a palavra batismo. A teologia batista foi desenvolvida por pessoas que não tinham uma forte consciência do batismo com o Espírito Santo, se é que o experimentaram. Elas presumiram que a palavra batismo significa batismo nas águas, a menos que seja claramente declarado como batismo com o Espírito Santo. Todos nós, como ovelhas, os seguimos. Automaticamente presumimos o batismo com água sempre que vemos as palavras batizar ou batismo apenas. Vamos questionar essa suposição. No início de seu ministério, João Batista disse: Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1:8. Em cada um dos outros 3 evangelhos, palavras semelhantes são registradas. No início de Atos, Jesus disse: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pedro citou essas palavras novamente, em Atos 11:16 da manhã. Então me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Na mente de Deus, creio que há apenas um batismo, o batismo com o Espírito, e Jesus tinha perfeitamente a mente de seu Pai. Os discípulos iam lentamente, passo a passo, do natural para o espiritual, e por essa razão frequentemente não conseguiam entender o que ele dizia. Quando ele falava do celestial, eles entendiam o terreno. Quando ele falava do fermento dos fariseus, eles pensavam que ele estava falando do pão físico, quando se referia à doutrina deles. Ele lhes disse para pregarem o Evangelho a toda a criação, mas por 3 anos eles pregaram apenas aos judeus. Com o batismo, como com outras coisas, os discípulos só entenderam depois o que Jesus queria dizer, à medida que o Espírito Santo lhes dava entendimento e os guiava a toda a verdade. Jesus comissionou seus discípulos com as conhecidas palavras de Marcos 4:16 da tarde. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Algumas pessoas usaram essas palavras para provar que o batismo nas águas é essencial para a salvação. No entanto, Jesus não disse nada sobre água. É cegueira e tolice acreditar que uma cerimônia exterior pode fazer a diferença definitiva para o destino eterno de alguém. Deus julga as pessoas por seus corações e não por seus rituais. Se, no entanto, entendermos essas palavras como batismo com o Espírito, elas começam a fazer sentido. O batismo com o Espírito traz salvação plena. O Espírito Santo habita em nós, nos transforma e cria a imagem divina em nós, tornando-nos aptos para Deus. Essa é a salvação genuína. No Evangelho de Mateus, Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 28:19. Isso também pode ser batismo com o Espírito. O homem pode batizar o homem com o Espírito? Creio que sim, mas precisamos ver esse batismo com mais clareza antes de podermos entendê-lo. Quando um homem é inspirado pelo Espírito de Deus e fala a palavra de Deus aos outros, há uma lavagem da palavra. Uma lavagem é batismo, e um batismo é uma lavagem. Quando rios de água viva fluem de nós, batizamos aqueles que encontramos. Muitos de nós fomos ensinados a ver o livro de Atos como um modelo universal para a igreja e a vida cristã. Agora acredito que ele descreve a infância e a juventude da igreja. É um período de crescimento e transição. Vemos crentes judeus lenta e duramente abandonando leis e cerimônias arraigadas neles por 1500 anos. Aos poucos, eles começaram a compreender a substância espiritual da qual essas leis eram apenas sombras. Jesus falou aos discípulos sobre o batismo com o Espírito. Eles o entendiam como batismo com água, e então, como hoje, Deus viu a sinceridade de seus corações e perdoou a ignorância e a lentidão de suas mentes.
Ele abençoou o que fizeram. Ao lermos o livro de Atos, muitas vezes faz muito mais sentido interpretar o batismo como batismo com o Espírito. No caso de Paulo, capítulo 9, Ananias foi até ele para ser cheio do Espírito Santo, levantou-se e foi batizado. Foi batismo nas águas ou batismo no Espírito. Outros casos são igualmente ambíguos. Em geral, porém, parece que os apóstolos interpretaram as palavras de Jesus como batismo nas águas e o praticaram em seu nome. Quando passamos para o ensino sobre o batismo em Romanos capítulo 6 e os versículos paralelos em Colossenses capítulo 2, descobrimos que não há menção à água em nenhuma dessas passagens. Paulo está falando sobre uma obra de Deus em nós que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. Ele está falando da identificação com Jesus na morte, sepultamento e ressurreição, e da consequente libertação do pecado. Tais bênçãos são o resultado do batismo com o Espírito Santo. Nenhuma quantidade de água jamais libertará alguém do pecado. Louvado seja Deus, o Espírito Santo o fará. Voltarei a isso com mais detalhes em breve. Pedro fala do batismo com as seguintes palavras: e esta água simboliza o batismo que agora também salva a vós outros. Não a remoção da impureza do corpo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. 1 Pedro 3:21 da manhã. A maioria das pessoas interpreta este versículo como uma referência ao batismo nas águas. Água não pode simbolizar água. Água pode simbolizar, e de fato, o Espírito. Não é a lavagem física do corpo com água que nos salva, mas o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que cria a boa consciência para com Deus. Os batismos de Jesus. Consideramos o significado da palavra batismo e os batismos ordenados por Deus por meio de Moisés para o povo de Israel. Agora, precisamos analisar os batismos de Jesus. Estou usando deliberadamente a palavra batismos no plural. Ele foi batizado com água por João Batista e com óleo por Maria de Betânia. Ao longo de sua vida, Jesus cumpriu a lei de Moisés. Foi circuncidado aos 8 dias de idade. Subiu a Jerusalém para as festas de Israel em seus tempos determinados. Viveu sob a lei para redimir aqueles que estavam sob a lei. Ele assumiu totalmente o nosso lugar no natural para que pudesse nos levar ao seu lugar no espiritual. Por que então Jesus se juntou à multidão de pecadores que foram confessar seus pecados e serem batizados por João no Rio Jordão? João sentiu que as coisas estavam ao contrário. A conversa deles foi a seguinte: João, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, deixa assim por enquanto, convém que façamos isso, para cumprir toda a justiça. Então João consentiu, Mt 3:14 da manhã, 15. Jesus não precisou da purificação do sangue para lavar seus pecados e lhe dar uma nova vida. Ele não tinha pecado e tinha vida em sua plenitude. Ele veio, como disse, para cumprir toda a justiça ou a lei. Aos 30 anos, os sacerdotes se tornavam elegíveis para servir no templo. Ele e seu pai esperaram até hoje. João era um levita de ascendência sacerdotal, seu pai, Zacarias, servia no templo, e, portanto, estava qualificado, segundo a lei de Moisés, para ordenar Jesus. Esse batismo ou purificação era essa cerimônia. Agora Jesus se tornava oficialmente o sumo sacerdote de Deus, e seu ministério terreno podia começar. 3 anos e meio depois, o ministério terreno de Jesus chegava ao seu clímax e seu ministério celestial estava prestes a começar. Foi nessa ocasião que Maria o ungiu com óleo. A importância da ocasião é expressa nas próprias palavras de Jesus. Em verdade vos digo que, em qualquer lugar do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado, em memória dela. Mateus 26:13. Muito se tem dito, com razão, sobre o amor sacrificial e a devoção de Maria a Jesus, mas pouco sobre o significado de seu ato. Sumos sacerdotes e reis, como vimos,
Foram consagrados pela unção com óleo em um ato solene e irreversível. No dia seguinte à unção de Jesus por Maria, ele entrou em Jerusalém como rei. As multidões o reconheceram e gritaram: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o Rei de Israel! João 12:13. O ato de Maria teve ainda outro significado. Deus disse a Moisés: diga a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada homem tomará um cordeiro para sua família, um para cada casa. Êxodo 12:3. 4 dias antes da Páscoa, os israelitas deveriam separar um cordeiro para a morte. Este foi o mesmo dia em que Maria ungiu Jesus, o Cordeiro de Deus. Foi 4 dias antes da Páscoa. Daí podemos entender suas palavras. Ela fez o que pôde. De antemão, derramou perfume sobre o meu corpo, em preparação para o meu sepultamento. Marcos 14:8. Como podemos entender esse duplo significado? Para ser sacerdote ou rei, como vimos, um homem precisa ser separado. A separação definitiva é o sepultamento. Um homem que é sepultado é separado para sempre deste mundo. Ele não pode mais cumprir nenhuma de suas funções. Ele está encerrado na escuridão do túmulo. Ele não pode ver o mundo e o mundo não pode vê-lo. É a separação final. Jesus foi separado no túmulo para um reino que não é deste mundo. Sepultado com Cristo. Precisamos agora examinar Romanos, capítulo 6, com mais detalhes. Os versículos 3 e 4 dizem: Vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. De modo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Para muitas pessoas, esta é a passagem bíblica definitiva sobre o batismo. Esta é a primeira passagem a qual recorreriam para descobrir seu significado. Outras passagens bíblicas sobre o batismo devem ser levadas a concordar com esta. Colossenses 2:12 da manhã é muito semelhante. Tendo sido sepultados com ele no batismo e ressuscitados com ele mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essas passagens devem ser entendidas à luz do que já discutimos. Devemos relacionar os ensinamentos de Paulo aos batismos de Jesus. Só compreendemos Paulo corretamente quando olhamos primeiro para Jesus. Paulo diz que somos batizados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Como dissemos, os filhos de Israel foram todos batizados em Moisés, pela nuvem e pelo mar. 1 Cor 10:2. Nas experiências dramáticas de atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto e seguir a coluna de nuvem, eles foram trazidos à identidade e unidade com Moisés. Eles foram consolidados em sua fidelidade a ele. Nós, pelo nosso batismo com o Espírito Santo, somos trazidos à identidade e unidade com Jesus. Somos identificados com Jesus na morte, sepultamento e ressurreição. Compartilhamos sua morte. Morremos para nossas vidas antigas e para tudo o que recebemos de Adão. Perdemos toda a confiança em nossa natureza humana. Aceitamos a sentença de morte sobre tudo o que o homem natural tem a oferecer. A morte é seguida pelo sepultamento. O método antigo de sepultamento não era como o nosso. Não cavaram uma sepultura para Jesus e o cobriram com terra. Como seus ancestrais Abraão, Isaque e Jacó, e a maioria dos reis de Israel, seu corpo foi colocado em um túmulo. Este túmulo, como o de Abraão, era uma caverna na rocha. Pelo batismo do Espírito, somos sepultados com Jesus. Estamos encerrados com ele na escuridão da caverna sepulcral. Estamos fora de vista, isolados do mundo. Estamos totalmente fora de seu alcance e não mais sujeitos a nenhuma de suas regras e costumes. Este sepultamento com Jesus é a consagração de reis. É a unção espiritual com óleo. É a qualificação para compartilhar o trono com ele. Reis não são recrutados nas ruas para entronização imediata. Eles devem ser consagrados para sua alta vocação. Jesus passou 3 dias e 3 noites no sepulcro.
Quando chegou o momento da ressurreição de Deus, a terra tremeu e a grande pedra rolou. O poder do Espírito de Deus o ressuscitou. Ele ascendeu à direita de Deus para reinar. Assim também será para aqueles que foram batizados em sua morte e sepultamento. O mesmo Espírito que o ressuscitou os ressuscitará para se assentarem com ele nos lugares celestiais e compartilharem seu trono. Conclusão. Este texto não é uma cruzada para promover um método de batismo em detrimento de outro. Seu objetivo é, antes, promover uma compreensão mais profunda de uma experiência fundamental em Deus: o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas tem sido visto de várias maneiras como uma iniciação à filiação à Igreja, um testemunho público da conversão de alguém, um sepultamento do velho homem ou talvez uma lavagem dos pecados de alguém. Seu significado não está em si mesmo, mas naquilo para o qual aponta. É uma sombra do verdadeiro batismo. O batismo nas águas é como o sangue de touros e bodes, que não pode remover o pecado. Toda a virtude e todo o poder estão no batismo invisível, o derramamento do Espírito de Deus. Foi no dia de Pentecostes, a primeira manifestação desse batismo maior, que os discípulos se tornaram novas pessoas. Deus é um Deus zeloso e nada deve tomar o seu lugar. Nada que ele criou ou ordenou pode substituí-lo. Nem Maria, nem a Igreja, nem a Bíblia, nem a comunhão, nem o batismo nas águas, nem qualquer outra coisa deve ter um lugar em nossas vidas que ele não tenha dado. Todos devem diminuir e ele deve crescer até que Deus se torne tudo em todos. Pós-fácil. Ora, se não há ressurreição, o que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? 1 Coríntios 3:29 da tarde. Este deve ser um dos versículos mais enigmáticos da Bíblia. Pelo menos superficialmente, parece falar do batismo nas águas realizado em favor dos falecidos para beneficiá-los de alguma forma. Acredito que os mormons estudam suas genealogias e se autobatizam para cada novo ancestral que encontram. Se considerarmos esse batismo como batismo com o Espírito, e os mortos como aqueles que estão espiritualmente mortos, as coisas se tornam mais claras. Antes do Pentecostes, Jesus ressuscitou aqueles que estavam fisicamente mortos, mas, infelizmente, eles morreram novamente alguns anos depois. Depois daquele grande dia em que o Espírito Santo veio, os espiritualmente mortos foram ressuscitados para nunca mais morrerem. Nesse sentido, somos batizados pelos mortos. Recebemos poder depois que o Espírito Santo desce sobre nós para falar palavras de vida que ressuscitam pessoas dentre os mortos e lhes dão vida espiritual. Leitura adicional. O significado e o modo do batismo, de J. Adams. Este livro aborda com muito mais profundidade alguns dos aspectos do batismo que abordei neste texto. Seu principal objetivo, no entanto, é promover a ideia do batismo por aspersão ou derramamento, em oposição ao batismo por imersão.